Há lugares que não esquecem o que aconteceu dentro deles. Mesmo depois que as paredes racham, o telhado cede e o mato engole o caminho. Eles continuam vivos, esperando alguém abrir a porta de novo. A fazenda São Bento ficou abandonada por quase 50 anos, até o dia em que a família de Gabriel decidiu voltar. Diziam que era uma herança, mas, na verdade, era um chamado. Na primeira noite, o vento trouxe um sussurro, um nome que ninguém conhecia. E quando Gabriel olhou pela janela, viu que a casa estava respirando. E o pior é que ela parecia feliz por não estar mais sozinha. O carro avançava devagar pela estrada de terra, levantando uma nuvem fina de poeira que o vento logo arrastava para o campo. Gabriel olhava pela janela com o rosto encostado no vidro frio. A vegetação era alta, o mato tomava conta da cerca e o portão de madeira que marcava a entrada da propriedade estava torto, quase caindo. "É aqui", disse o pai, desligando o motor. Ninguém respondeu. A mãe de Gabriel apertou o terço entre os dedos. O irmão mais novo, Pedro, dormia no banco de trás, alheio ao silêncio pesado que tomava conta do carro. À frente, o casarão da fazenda São Bento surgia como uma sombra antiga, de janelas altas e telhas cobertas de musgo. As paredes descascadas deixavam à mostra o barro seco debaixo da tinta branca e o vento fazia as portas baterem sozinhas num ritmo lento, como se a casa respirasse. Gabriel desceu primeiro. O chão afundava sob as botas, úmido, como se chovesse há dias. O ar cheirava a terra molhada e a ferrugem. "Parece abandonada", murmurou ele. "Está há anos assim", respondeu o pai, tentando soar firme. "Mas é nossa agora." A palavra "nossa" ecoou de um jeito estranho, como se a casa não tivesse concordado. Dentro, o casarão era um labirinto de corredores escuros. As janelas estavam cobertas por cortinas amareladas e o ar era denso, pesado. Gabriel passou os dedos por uma parede e viu a ponta coberta de poeira e teias de aranha. "Não parece que alguém morou aqui", disse olhando para o teto. "Teu bisavô morou", respondeu a mãe, sem levantar os olhos. Até o dia em que sumiu. O silêncio voltou. No canto da sala principal, uma antiga cadeira de balanço estava virada para a parede, como se alguém tivesse levantado às pressas e nunca mais voltado. Gabriel se aproximou e reparou em algo no chão. Marcas fundas, paralelas, arranhando o assoalho, indo da cadeira até a porta. "Deve ter sido bicho", disse o pai sem olhar. Mas Gabriel sabia que não era. As marcas pareciam unhas humanas. Ao final do dia, o sol se escondeu atrás das árvores e o campo mergulhou num silêncio que só o interior conhece. Nenhum grilo, nenhum carro distante, apenas o som do vento roçando nos eucaliptos e algo arranhando dentro das paredes. Gabriel tentou ignorar, mas, quando foi se deitar, ouviu um som vindo do fundo do quintal. Era o barulho da tampa do poço se movendo, lentamente, como se alguém estivesse abrindo. A tampa do poço voltou a bater 2 vezes, devagar, compassada, como se alguém empurrasse de dentro. Gabriel levantou da cama sem acender a luz. O som vinha do quintal, do lado de fora da cozinha. Cada passo pelo corredor rangia como um aviso. A lua atravessava as frestas das janelas, formando riscos pálidos no chão de madeira. Quando alcançou a porta dos fundos, o vento gelado entrou, trazendo o cheiro de terra úmida e algo mais, um perfume antigo, quase doce, que ele não reconhecia. O poço ficava a poucos metros da casa, cercado por pedras e coberto por uma tampa de madeira escura. Era velho, do tempo do bisavô. O pai havia dito que estava desativado. Gabriel parou a alguns passos e esperou. Nada. O silêncio parecia profundo demais, como se o campo inteiro prendesse a respiração. E então veio de novo. Toque, toque, toque. 3 batidas. "Tem alguém aí?" ele perguntou, a voz falhando. Nenhuma resposta. Só o farfalhar do vento entre as árvores.
Gabriel se abaixou, tocou a tampa e sentiu o frio da madeira, quase congelada. Quando encostou o ouvido, um som subiu das profundezas. Não era vento, era uma voz. Gabriel. Ele recuou tão rápido que tropeçou no balde ao lado e caiu sentado. O nome ecoava, repetido, arrastado, vindo de muito fundo. Gabriel. Gabriel. O coração dele disparou. Correu para dentro, trancando a porta e encostando o corpo contra ela. O som cessou de repente, como se nunca tivesse existido. Minutos depois, o pai apareceu no corredor, ainda meio sonolento. O que foi isso? O poço, respondeu Gabriel ofegante. Alguém falou meu nome. O pai o olhou em silêncio. Depois soltou um suspiro pesado. Isso é imaginação, guri. É vento. Só vento. Mas o vento não chama ninguém pelo nome. Na manhã seguinte, o pai foi até o poço com uma lanterna e chamou o filho. Olha, disse apontando. A tampa está trancada por dentro. Gabriel se inclinou. As correntes estavam presas do lado de dentro, como se alguém tivesse as fechado por dentro do poço. Ele sentiu o estômago virar. No fundo, entre o brilho da lanterna e o reflexo da água, algo se moveu. Parecia uma mão, mas quando o pai olhou, não havia nada. Naquela noite, Gabriel deixou a janela fechada e o terço da mãe embaixo do travesseiro. Mesmo assim, acordou às 13h12. O som do poço ecoava outra vez. E dessa vez não era uma voz, eram duas. A casa amanheceu em silêncio. Um silêncio do tipo que não pertence à manhã. Pesado, denso, como se o ar tivesse ficado preso dentro das paredes. A mãe rezava baixinho na cozinha. O pai tentava ligar o trator, mas o motor só tossia e morria. Gabriel passou a manhã evitando olhar para o poço. Fingiu que não ouviu nada. Fingiu que não viu o que achava ter visto. Mas ao cair da tarde, a sensação voltou. Era como se alguém o observasse de dentro da casa. Sentiu os pelos da nuca arrepiarem enquanto caminhava pelo corredor. Cada janela refletia o pátio em tons alaranjados do pôr do sol. Mas em uma delas, a do quarto antigo do bisavô, havia algo diferente. O reflexo mostrava uma figura parada atrás dele. Gabriel se virou de imediato. Nada. A janela tremia levemente com o vento e o reflexo sumira. À noite, enquanto o pai dormia e a mãe rezava o terço, Gabriel foi até o quarto antigo. O ar ali dentro era mais frio. O cheiro estranho. Uma mistura de perfume velho e terra molhada. Sobre a cômoda, um espelho oval coberto por um lençol. Ele hesitou por um instante e, movido por uma curiosidade que não sabia explicar, puxou o pano. O espelho devolveu o quarto inteiro. O guarda-roupa, a cama coberta de pó, a cortina rasgada. Mas atrás dele, no reflexo, havia uma mulher. Estava parada junto à porta, pálida, os cabelos molhados caindo sobre o rosto. Gabriel se virou tão rápido que o espelho quase caiu. O quarto estava vazio. O coração batia forte, os ouvidos zumbindo. Ele correu para fora e fechou a porta com força. Quando deu 2 passos pelo corredor, o som veio. Um leve rangido, como algo se movendo lá dentro. Depois, o som do espelho caindo. Gabriel parou, tremendo. A voz ecoou baixa, vinda do quarto. Não era para abrir. Ele recuou, sem fôlego, olhando para a fresta da porta. Um vento gelado escapava dali, como se o quarto respirasse. E então, no reflexo do vidro de uma moldura no corredor, ele viu novamente a mulher, parada, olhando para ele, o rosto coberto de lama, os olhos abertos demais. E antes que pudesse gritar, ela sorriu. Gabriel correu até o quarto dos pais, trancou a porta e não falou nada. Só a mãe percebeu no dia seguinte, quando encontrou o espelho quebrado e marcas de mãos molhadas no chão, indo do quarto até a janela. Depois da noite do espelho, Gabriel começou a evitar o quarto antigo. Mas a casa não o deixava esquecer. Cada vez que passava pelo corredor, o vento se concentrava naquela porta, soprando por baixo dela, como se alguém respirasse lá dentro.
Foi numa tarde cinzenta, quando o pai saiu para buscar lenha, que Gabriel resolveu entrar. O chão rangia, o ar estava parado e o cheiro de mofo era mais forte que nunca. Perto da cabeceira da cama, ele viu algo diferente, uma tábua solta no assoalho. Ajoelhou-se, puxou com cuidado e debaixo dela encontrou uma caixa de metal enferrujada com o nome Bento Lacerda, o bisavô. Dentro havia um caderno de capa preta, um rosário quebrado e um pedaço de pano sujo de barro. As páginas do diário estavam frágeis, quase se desmanchando, mas o texto ainda legível. 17 de maio de 1954. A seca levou o gado e a fé. Eu fiz o que precisava. O padre disse que era pecado, mas ela me ouviu. A mulher do poço me ouviu. O coração de Gabriel disparou. Continuou lendo. Prometi que ninguém mais sairia desta terra, que São Bento seria sempre habitada. Ela pediu apenas uma coisa, um nome para chamar quando quisesse voltar. As últimas linhas estavam manchadas de água. Se um dia alguém ouvir o chamado, que fuja, porque ela não vem sozinha. Gabriel fechou o diário, ofegante. Do lado de fora, o vento aumentou, batendo as janelas com força. A mãe gritou da cozinha. Gabriel! Ele saiu correndo, o caderno nas mãos. A mãe estava parada diante da pia, olhando para a janela. Quem é aquela mulher no poço? Perguntou com a voz trêmula. Gabriel olhou e sentiu o sangue gelar. Do lado de fora, junto ao poço, estava a mesma mulher do espelho, de vestido branco, cabelos longos e molhados, cabeça levemente inclinada para o lado. Mesmo à distância, ele percebeu que ela sorria. O pai chegou poucos minutos depois, mas quando abriram a porta, o campo estava vazio. Só o vento e a tampa do poço aberta outra vez. Naquela noite, a casa parecia respirar diferente. O vento, que antes atravessava o campo em sussurros, agora vinha direto das paredes, trazendo um som úmido, quase como respiração. O pai dormia pesado. A mãe murmurava orações no quarto ao lado. Gabriel não conseguia fechar os olhos. No criado mudo, o diário do bisavô permanecia aberto, a página tremendo sob a corrente de ar que escapava por baixo da porta. Se ela chamar o nome, não responda. As palavras pareciam se mover sozinhas. Lá fora, algo se arrastava no chão de terra. O som era lento, molhado, como passos de alguém descalço na lama. Gabriel levantou, pegou a lanterna. A janela estava coberta de neblina por dentro, mas ele passou a mão e viu o pátio. A tampa do poço estava aberta, e ao lado dela, a mulher, de pé, imóvel, o vestido colado ao corpo pela umidade. Ela ergueu o rosto. Mesmo à distância, os olhos pareciam encontrar os dele. Gabriel ouviu o primeiro sussurro, agora claro, próximo, como se viesse de dentro da casa. Gabriel! Ele recuou, tropeçando no móvel. O som veio de novo, mais perto. Gabriel! Por que não me chama? A voz era doce, arrastada, cheia de água. A luz da lanterna piscou. O reflexo na janela mostrava algo impossível. A mulher estava agora atrás dele, parada, sorrindo. O rosto coberto de lama e lágrimas. Gabriel se virou, mas o quarto estava vazio. Correu para o corredor, chamando os pais, mas a casa parecia maior, como se os cômodos tivessem se afastado uns dos outros. A cada porta aberta só encontrava escuridão, até que ouviu um som vindo da sala principal, a cadeira de balanço. Lentamente, ela se movia sozinha, rangendo no escuro. O diário caiu das mãos dele, aberto numa página que não lembrava de ter lido. Quando a promessa for quebrada, ela voltará. A casa precisa de alguém. A porta dos fundos se abriu com um estalo. O vento entrou trazendo cheiro de barro e ferro. E no meio do campo, Gabriel viu as silhuetas, várias de homens e mulheres saindo da neblina, caminhando em direção à casa. Todos molhados, todos com o rosto coberto de lama. No dia seguinte, o pai acordou sozinho. A cama de Gabriel estava vazia, a janela aberta.
No quintal, a tampa do poço, fechada. Os policiais nunca encontraram nada, mas o pai jura que às noites ouve vozes vindo do poço, chamando. Sempre o mesmo nome: Gabriel. Na próxima vez que você ouvir alguém chamar o seu nome na madrugada, tenha certeza de que é alguém vivo.